Bem, agora nós vamos aprender formatação de linhas e para isso eu desenharei dois objetos. Um retângulo e vou desenhar um objeto com a pena. Para a gente ter uma variação de traçados. Beleza. Primeira coisa, você pode formatar a linha por dois caminhos. Você pode vir pelo menu Janela, escolher uma opção Traçado, Janela, Traçado, e aqui eu vou mostrar as opções. Agora, só uma coisa rápida, você pode formatar aqui por cima. Primeiro, você pode alterar a cor. Segundo, a espessura da linha. Terceiro, o tipo de traço, isso eu vou falar depois. Pode escolher pincéis, a gente só vai ver pincéis na parte de ilustração. E pode controlar a opacidade. Não vejo muita vantagem em controlar a opacidade de linha, mas é uma opção. No painel traçado, nós temos mais opções. Espessura, eu tenho como tem lá fora. E aí eu tenho algumas coisas que podem mudar drasticamente o comportamento da linha. Então, por exemplo, o arremate. O arremate é quando você tiver linha mesmo. Vou desenhar uma linha reta com a ferramenta linha, segmento de linha, para você ver. Vou dar zoom, que aí você percebe. O arremate padrão é reto. O segundo tipo de arremate é arredondado. E o terceiro tipo também é reto. Mas preste atenção no seguinte, o conector de linha aqui está dentro da linha. E aqui está na borda da linha. Isso aqui é muito importante quando você for trabalhar com coisas precisas, tipo embalagem. Embalagem você tem que desenhar uma coisa que chama faca. E essas medidas têm que ser exatas. Tranquilo? Vamos tirar um pouco do zoom aqui. A segunda opção, canto. Canto reto, canto arredondado e o canto chanfrado, que eles chamam de bisel, mas lá em Minas a gente fala chanfrado. Aí aqui tem o alinhamento do traçado, isso também é muito importante para a parte de embalagem, pela precisão. Vou clicar aqui na opção função mitra ou canto reto, e aí que eu percebo que o nó, a referência da linha está no meio. Agora, está do lado externo. Percebeu que diminuiu o tamanho do objeto? Dá uma olhada. Olha como isso compromete. E, pelo lado de dentro, aumentou se eu comparar com o original. Então aqui eu tenho o original, aqui por fora ele diminui, volto para o original, e aqui por dentro ele aumenta. Qual é o ideal? O primeiro. Ah, mas para que servem os outros? Faz o seguinte, www.adobe.com, fale conosco. Eu confesso que... Não, eu já usei para fazer moldura, alguma coisa do tipo, mas a gente nem lembra dessas opções. Linha traçada. Ele tem um padrão de 12 pontos, aí eu vou colocar 6, vou clicar aqui no outro campo. Então, cada pedacinho desse ficou com 6 pontos. Vou colocar 3, aí ele fica menorzinho. E aqui tem uma coisa, eu acho que dificilmente vocês vão usar. Qual é o tamanho do espaço? Ah, o espaço 2. Ficou menorzinho. Aí eu posso colocar um outro tipo de traço, de 5. Então ficou um de cada um, de 3, de 5, de 2. Aí eu vou colocar um de 1. Então esse espaçamento ficou de 1 em relação ao de 5 pontos. E aí vira uma torre de Babel. Melhor coisa é apagar, apagar, apagar. O padrão são 12. Mas dependendo do que você for traçar, né? Por exemplo, 4. Aí fica legal.
E aqui tem um outro controle. Geralmente, esse botão da direita está ativado. Ele mantém as quinas. Está vendo? Esse aqui não. Ele já faz um outro tipo, ó, e às vezes ele elimina o objeto da quina. Então eu acho melhor trabalhar com o botão direito ativado. Beleza? Vamos lá. Linha reta. Vou fazer mais uma aqui. Vamos tirar o traçado. Aqui está certo, aqui está certo. Ok. Ponta de seta. Eu posso ter ponta de vários tipos. E aí, dependendo da espessura da linha, a seta vai ficar muito grande. Então, o que você faz? Ó, eu escolhi a seta do lado esquerdo. Eu vou colocar 40%. Ah, ela ficou menorzinha. Ah, um pouquinho maior. 50%. E posso colocar seta dos dois lados. Vou escolher essa bem feia aqui. Também 50%. E essas duas setas, elas invertem. Então a minha seta aguda estava para cima, agora está para baixo. E reinverte. Tranquilo? Muito bem. O alinhamento, ele permite o seguinte. Como nós temos o ponto referência da linha, eu vou pegar a seta branca, olha aqui o ponto referência da linha. Ele fica na borda, aí ele pode ficar para dentro. O que acontece? Aumenta o tamanho do segmento de linha. Ok? Então, essas opções, vamos tirar o zoom, elas são utilizadas em linhas, não importa se é objeto fechado, aberto, irregular. E eu deixei esse aqui por último pelo seguinte, eu vou ampliar um pouco, vou deixar tudo zerado aqui, o que é padrão. Eu vou aumentar a espessura da linha para 2 pontos. E aqui ó, eu tenho um limite. Percebe esse bico aqui? Eu vou zerar. Eu acho que não vai mudar nada. Mudou. Aliás, ele não zera, né? Ele fica com... Aqui o bico ficou duro. Mas quando eu aumento o limite, ele faz aquela ponta. Para a ilustração manual, é bem legal. Agora, isso depende do quê? Da espessura da linha. Vou puxar isso para baixo aqui para você ver. Se eu aumentar a espessura da linha, olha lá, ele vai crescendo proporcionalmente. Tranquilo? Então, essa é o tipo de formatação de linha. Esse campo aqui eu já disse, eu vou falar dele quando a gente for trabalhar com ilustrações. Então, o que eu quero fazer agora? No exercício anterior, nós desenhamos aquele coelho, né? Eu vou abrir aquele arquivo. Arquivo, abrir. Aí eu já resolvo essa questão aqui do perfil. Você vai ensinar, Illustrator Fundamentos, tipos de ilustração, vetorização. Tá aí o nosso cachorrinho. Aliás, é um coelho. Vou marcar todo ele. Espessura da linha, então 1 ponto. Essa linha, percebe, ela está com todas as características originais. Eu vou dar um zoom nesse pedaço para você ver o que vai acontecer. Eu vou mudar o perfil da linha. Ele mudou alguma coisa por aqui. Eu escolhi esse tipo agora. Olha que legal. A linha, ela varia a espessura. Está vendo que aqui está fino? Aqui já está mais grosso. Quer dizer, ela segue o movimento do desenho. Então, isso permite que essa linha ela fique com um aspecto mais natural. E isso é bem legal para esse tipo de ilustração que envolve, né, os elementos naturais. Eu vou marcar todo o cachorro e vou escolher esse perfil aqui. Esse aqui é muito agudo. Olha que legal que ficaram esses traçados do pelo. Antes,
no sistema uniforme, eu vou marcar 2 para você ver. Uniforme. Olha lá, ele fica morto, né? Fica uma coisa artificial. E aí eu mudando o tipo, vamos voltar aqui para o perfil largura 5. Ele fica mais natural. Agora presta atenção aqui. Clica, segura e puxa. Eu vim de cima para baixo. Pena. Clica, segura e puxa. De baixo para cima. Eu vou aplicar o mesmo perfil nos dois. O que aconteceu? Percebe? Onde eu comecei está mais fino. Onde eu comecei está mais fino. E onde eu concluí, nesse caso aqui está mais largo e aqui está mais largo. Então é legal você tentar manter uma coerência na direção do desenho dessas linhas que fazem só composição. Fica bem bacana. Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui. Lá no nosso desenho original, aqui ó, não tem essa linha. Como que eu faço para remover esse segmento? Se eu marcar esse nó, tirar um pouco do zoom, deletar. Ele eliminou o segmento todo. Ctrl Z. Se eu marcar esse nó e deletar, ele eliminou também. Qual é o segredinho aqui? P de pena, põe um nó aqui no meio e deleta esse nó. O que acontece? Os traçados do lado, eles não são removidos. Fazer a mesma coisa aqui. P de pena, colocar um nó e deletar. E aí, para o coelho ficar coerente, eu vou usar a mesma tonalidade de azul. Cadê o amostras? Olha aí que legal. Entendeu? Então parece que o desenho está saindo daqui de dentro. Na verdade está, né? Então tem momentos que é interessante você fechar o objeto e tem momentos que é melhor deixar aberto. Tranquilo? Ok. Então, vamos para o próximo tópico.